Boa noite, boa noite. Me ouvem bem? Me ouvem bem? Todo mundo me ouvindo direitinho? Vamos falar hoje sobre execução fiscal. Bastante tema bem interessante para a gente falar hoje, para a gente abordar. Boa noite. Espera aí que eu vou chamar pedidos para participar. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para chamar mais uma pessoa. Aqui. Pronto? Me ouve bem, professor Tiago? Tudo certo, ouço super bem, super bem. Eu Ah, só vou dar um ajuste na luz aqui. não, fica tranquilo. Enquanto você está se E ajeitando aí, aí, só fazendo a introdução aqui, claro. desejar boa noite para todo mundo. Queria agradecer para quem não conhece a página. Nós somos o Café Conhecimento, nós somos uma página de direito de saúde. Falamos sobre a interseção desses assuntos e somos destinados ao público em geral, mas hoje eu confesso que essa live vai ter um público muito específico, que é justamente um público que eu acho que fica um pouco relegado aí, que é o público que atua em favor de empresas, atua em favor de estabelecimentos de saúde, operadoras de plano de saúde, e que acaba lidando com esse assunto, que é um assunto de extrema relevância, que é justamente o assunto da execução fiscal. Então, hoje, nós estamos muito felizes, porque nós conseguimos trazer o professor Tiago, que é juiz federal, ele é especializado nesse assunto, ele atua numa vara de execuções fiscais, e nós temos acompanhado o trabalho dele desde lá do iniciozinho, né? E até já tiramos dúvidas com ele sobre esse assunto, que é o tema justamente da execução fiscal. Então, se você não acompanha a página dele, já pode ir lá, Execução Fiscal em Curso, que é uma página super bacana com muitas e muitas dicas fantásticas, né, sobre esse tema, que é um tema que acaba sendo deixado um pouquinho de lado. Então, sem muitas delongas, eu passo a palavra para o professor Tiago para ele fazer uma breve apresentação e falar um pouquinho sobre esse trabalho dele, esse projeto aí, que é Execução Fiscal em Curso. Muito obrigado pela acolhida, primeiramente pelo convite, né? Dos amigos aí do Café com Conhecimento, que acompanham e a gente dialoga, né, sobre algumas questões aí interessantes da execução fiscal. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Scherer. Essa não é sempre a minha voz, estou um pouco afônico, que estou gravando bastante coisa. Sou juiz federal aqui em Porto Alegre e eu trabalho em execuções fiscais há mais de 19 anos, já quase 20 anos trabalhando em execuções fiscais. E antes que digam que eu sou meio biruta, é porque eu gosto mesmo da matéria, né? Por que que tá há tanto tempo nisso aí? Não, mas é que eu realmente gosto. E eu cheguei na execução. Primeiro que era um sonho antigo, eu sempre gostei muito do tributário. E a execução, ela é preponderantemente matéria tributária, né? Claro, tem essas matérias da ANS, enfim, questões assim que escapam dos limites estreitos do tributário, mas eu sempre gostei muito e quando eu cheguei, né, realmente foi a realização de um sonho e dali nunca me removi e poder trabalhar com o que a gente gosta é uma dádiva, né, porque acaba virando realmente uma satisfação. Eu gosto demais do assunto desde o tempo de que o assunto não era tão, digamos assim, nobre perante, não é, os tribunais superiores, perante o CNJ, né? E mais frequentemente, para o meu agrado, assim, nos últimos 10, 5 anos, a execução vem ganhando assim uma projeção, uma proeminência. Ela estava sempre lá, né? Com 40% de todos os processos do Brasil. E ela foi ganhando uma projeção, uma proeminência, né? O CNJ dando uma atenção, o STJ cada vez vem dando uma guinada interpretativa. O Supremo não deixa também de dar as suas cartas na execução. Então, isso me anima muito a continuar trabalhando com a execução, que eu gosto bastante, e também com esse meu perfil, né, a execução fiscal em curso, que nasceu aí num momento de que todo mundo estava, né, trancado dentro de casa, nasceu com esse propósito da gente conversar, dialogar, é um assunto que eu realmente domino e gosto, enfim, gosto muito de falar sobre, e a gente poder interagir é muito gostoso, né? Então começou dessa forma, como eu brinco assim, como um ombro amigo, né? Um ombro amigo da execução fiscal em curso aí, porque às vezes tem, né? Eu estava rolando as nossas conversas antes e veio uma questão ali que é uma questão
de indagação realmente, assim, como é que se conta o prazo na juntada da carta de fiança, né, na fiança bancária ou no seguro garantia. Então são as situações que eu tenho algum entendimento, a jurisprudência tem algumas coisas, tem que ter uma segurança jurídica em alguns aspectos, é realmente um papo de iniciados, assim. Mas o execução está aí justamente para servir como esse ombro amigo e difundir esses conhecimentos. E eu noto, né, eu sou meio falante, pode me cortar aí, Não, mas tudo bem. é que eu noto é que ele realmente ficou por muitos anos à deriva, assim. E nós da execução fiscal, eu digo nós, assim, os nativos da execução fiscal, né, alguns juízes muito antigos e procuradores, advogados, nós estávamos assim a meio caminho, né? Entre o tributário e entre o processo civil, que para os tributaristas nós éramos processualistas e para os processualistas nós éramos tributaristas. A gente estava e agora não, agora ela é verdadeiramente um nicho de atuação nobre e importante, tanto que o estoque caiu um pouco, né? Caiu de 40% para 39% e agora para 36%. Continua, se fosse 10% já seria uma tragédia, Sim. mas é 36% de todos os processos judiciais do Brasil são execuções fiscais. E existe um... Fala, pode falar. Não, não, eu queria só puxar esse gancho que você está falando, porque na verdade eu acho que o advogado da área da saúde ele cai justamente nessa realidade. Assim, quando eu comecei a atuar na área da saúde, isso foi em 2014, e aí até já vou entrar na primeira questão aqui. Eu caí na área da saúde porque, muito embora a gente tivesse conhecimento regulatório da área da saúde, que é um conhecimento que foge do tributário, nós Sim. caímos na execução fiscal justamente porque as multas que a ANS aplica, justamente com fundamento nessa regulação da área da saúde, vão para o tributário e vão mais especificamente, que é justamente o teu nicho, que é o executivo fiscal, né? E mais especificamente, né? Então, eu lido muito pouco com o estadual na minha vida prática. Então, assim, nós, advogados da área da saúde, nós temos muita dificuldade, às vezes, porque tem muito pouco material, como você muito bem colocou. Geralmente, se coloca muito na mão de tributaristas resolverem essas questões, mas existem questões muito práticas e que eu já atuei em todos os tribunais, menos o TRF4, por incrível que pareça. É uma estranha coincidência, mas o TRF4 foi o único que eu até hoje não tive caso. E, assim, a gente vê as posições dos tribunais, né? Elas são muito diferentes da forma, inclusive, de lidar com determinadas ações. Cada tribunal tem o seu perfil. E é justamente isso que eu queria, inclusive, devolver para você, né? Assim, eu acho que uma grande questão que eu acho que muitos colegas meus estão aqui hoje justamente para querer saber, né? Querer te ouvir, querer, inclusive, entender, é justamente isso, né? Assim, você então, tem um advogado, atua em favor de uma operadora, atua em favor de uma empresa de saúde, ele está ali, recebe uma execução fiscal, nunca tratou com aquilo na vida, é algo completamente diferente da realidade dele. E aí, o que você... E aí, eu já vou juntar essa com uma outra pergunta, né? A gente tem muitos problemas com a questão da separação dos poderes nas argumentações, que é justamente aquela velha, né? Aquela velha máxima de que o Poder Judiciário não pode entrar no mérito do ato administrativo. E o nosso problema, Sim. advogados da área da saúde, é sempre esse, porque as multas são baseadas em questões de Sim. fato, né? Então, você, com toda a tua experiência, e eu acho que essa é uma questão que realmente nos aflige muito, o que você diria para esse advogado que está começando, né? Está começando a entrar nessa área? O que Claro. você colocaria? O que você acha que ele deve observar primeiro? Como é que você acha que deve ser a perspectiva dele? Eu acho que a primeira mensagem que eu gostaria de deixar para os amigos é uma mensagem de otimismo. Porque a execução fiscal não é o bicho de sete cabeças que a gente pode pensar. E eu, particularmente, eu fui revisitar meus cadernos da graduação e eu descobri lá uma anotação com a minha letra que eu tive uma pequena passagem na graduação de execução fiscal, o que não é a regra. Na regra, ninguém tem. Ninguém tem. Ninguém tem no processo civil e ninguém tem no tributário. Então, a gente sai da faculdade naquele escuro, assim. Eu mesmo fui aprender execução fiscal um pouco mais a fundo na preparação para o concurso da magistratura. Que, claro, era uma tributária, tinha um peso gigante no concurso, e execução fiscal, claro, pela importância na Justiça Federal, então tinha uma dedicação da banca a cobrar essas matérias. Mas a gente aprende muito na prática. Então, assim, é importante a gente perder um pouco do medo da execução. Claro que tem algumas viradas de chave bem importantes. Primeiro de tudo, a gente tem que virar a chave, porque a execução fiscal é um microsistema processual peculiar, porque ele está justaposto
né, do CPC e de outros diplomas processuais, mas é um sistema à parte. Mesma coisa, procedimento comum ordinário e o procedimento do juizado especial. Você migra de um microsistema para outro. Claro que tem algumas experiências do juizado que o procedimento comum absorveu. E claro que o juizado absorve muito da cultura do processo civil tradicional. Na execução é assim, só que a gente tem que pensar já com a cabeça nesse nicho. Então a gente vai olhar os olhos, vai colocar os olhos, né? A gente vai olhar a lei de execuções fiscais. Primeiro lugar, olha, virou a chave. Eu vou desligar do CPC, não vou buscar lá no procedimento da execução dos títulos extrajudiciais para estudar a lei de execuções fiscais, que é uma lei relativamente curta, né, com 40 e poucos artigos, até o 40, que são 41 que são os decisivos, e, no entanto, sempre tem surpresa. A gente que trabalha, né, tantos anos, a minha antiga assessora, ela diz, sempre que eu estudo essa lei tem uma coisa nova que não estava aqui. E é assim mesmo, sempre tem uma coisa assim que a gente se surpreende. E é uma lei peculiar, mas dá para dominar o procedimento. E eu senti isso com os alunos, meus alunos, né, de um outro curso que eu fiz, e agora estou com um curso com inscrições abertas, que justamente é para auxiliar nessa compreensão. Dá para começar a advogar direto na execução fiscal? Dá, certo? A gente tem que virar um pouco só a chave do CPC. O procedimento da lei é o mesmo procedimento que vem sendo interpretado preponderantemente pelo STJ, ou seja, ele foi sendo costurado com algumas... foi completado, porque ele é omisso em alguns pontos. Mesma coisa na lei do juizado especial. Então, a jurisprudência se encarregou de completar. Mas o procedimento, ou seja, a lei na interpretação do STJ com muitos repetitivos, ou seja, precedentes obrigatórios, ele deve ser o mesmo em todo o Brasil. Isso é curioso porque tem execução fiscal não só na federal, não só na estadual, mas na eleitoral e na trabalhista. A lei é a mesma. Claro, cada tribunal tem um certo quesinho. Nosso tribunal ele tem um desenvolvimento muito forte no tributário, muito forte na execução. Nós temos, por exemplo, vara especializada em tributário, né, na quarta região, que talvez não tenha na realidade das demais. Mas não quero fazer propaganda do meu tribunal, mas o procedimento é o mesmo. Mas, além disso, para chegar no assunto, tem aí as questões de mérito, as questões de fundo dos créditos, né? Para dar uma palhinha dessa temática do mérito, né? Mérito não pode ser arbítrio, né? Isso é um pressuposto básico. A impossibilidade de revisar o mérito do ato administrativo, por exemplo, para fins de subir a multa acima do piso, né, que a multa vem graduada em parâmetros mínimo e máximo pela lei, né, para subir deste piso, para evitar o arbítrio, tem que ter motivação para isso. Não pode ser uma imposição gratuita, sem justificativa. Então, o dever que decorre do próprio devido processo legal, né, mas também a lei impõe o dever de motivação dos atos administrativos para a gente poder controlar, né? Então, tem que haver. Eu já reduzi multas ao piso legal pela falta de motivação para que a multa descolasse do piso. De todo modo, eu concordo que ainda é uma matéria um pouco árdua, digamos assim, que é a revezar os valores de penalidades. Mas isso, claro, vai ser fundamentalmente dentro de meio de defesa, né? Em ação ordinária ou, principalmente, em sede de embargo de devedor, né? Que são as vias próprias para isso, né? E uma coisa que eu aprendi muito, assim, porque eu apanhei muito, sabe? Antes de eu entrar na área da saúde, eu já atuava um pouco com executivo fiscal, mas mais como analista. E quando eu entrei, né, aí veio aquela execução fiscal e falaram assim, você mexeu com tributário, né? Então tá bom, pega aí a execução fiscal, você já mexe com isso, então você já vai saber fazer. E eu comecei a perceber algumas questões, assim, não sei se eu estou enganado, né, em alguns pontos. Mas eu percebi assim, primeiro, eu acho que é muito importante dar foco para problemas formais, né? Eu acho que os problemas formais... O que eu quero dizer com problemas formais? Para mim, já teve situações que a gente conseguiu anular porque esqueceram de juntar uma petição no processo administrativo. E a gente conseguiu provar que não juntar... Veja, é uma coisa assim,
Quem que imaginar uma coisa dessa? Mas fomos atrás, ponto a ponto, dos itens da sequência processual e vimos esse problema. Uma outra Sim. situação que acontece, eu imagino que você já deve ter até se deparado com isso, é uma execução fiscal ajuizada e a Procuradoria não perceber que em outra ação anuatória, talvez até em outra região, houve um depósito de garantia que já houve uma decisão suspendendo a exigibilidade. Sim. A execução era um valor altíssimo, 800 mil reais na época, e num detalhe desse a gente conseguiu, né? Então, assim, a primeira coisa que eu aprendi, aí você me corrija se eu estiver enganado, é sempre dar foco a problemas formais, né? Aqueles problemas formais que vão ser muito difíceis do juiz poder dizer que não, ou poder, enfim, relevar. E num segundo aspecto, aí sim, entrar em questões de mérito, mas aí tem sempre essa dificuldade. E nós ali como advogados, fazendo, digamos assim, um malabarismo, né, argumentativo, tentamos sempre jogar esses problemas, às vezes, para questões de direito administrativo, como vício de motivo, por exemplo. Ou seja, isso aqui não é uma questão de mérito, isso aqui é uma questão grosseira e que você poderia, como magistrado, naquela linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se eu estou certo nessa linha, acho que muitos Não, colegas tá certo. Tá pensam. certo, sim. Eu me lembro de uma vez, eu tava chegando em Brasília para fazer uma reunião da associação, um evento lá da associação, e durante bons anos eu fui muito engajado nas associações, fui vice-presidente, enfim, sempre muita discussão, acompanhando projetos. E eu, casualmente, eu tenho 3 projetos de lei que eu escrevi que foram aprovados. Eu Olha que tenho esse orgulho de contar. Enfim, numa dessas idas a Brasília, eu estava esperando o desembarque e tinha um senhor, assim, um pouco mais atrás na fila, e ele encontrou um conhecido. E aí eles começaram a conversar, aquela coisa dentro do avião, tu ouve tudo, né? E aí, assim, não, o que tu tá fazendo? Não, eu tô advogando. Aí conversa vai, conversa vem, esperando o desembarque. Esse senhor dizia que ele era delegado federal aposentado, né? E aí se identificou assim, então agora eu estou advogando aqui em Brasília e tal, nos tribunais superiores, porque olha, esses processos criminais, isso aqui é queijo suíço, tá cheio de furo. Isso aqui é queijo suíço, eu tô ganhando tudo e tal. Pelo menos foi a propaganda que ele passou, né, na saída do avião. E aí acontece exatamente isso aí, tem muito furo, tem muito furo. E isso, vamos dizer assim, nem sou eu que digo. A gente vai olhar o relatório, conhecido relatório do IPEA. Um amigo meu, inclusive, foi pesquisador de campo, né? Nesse relatório, ele visitou a nossa vara e olharam lá centenas de processos, né? Processos físicos ainda. Olhava os problemas. E esse relatório do IPEA, que não é nem nada assim de fundo de quintal, é o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. O IPEA averigou que cerca de, se não me engano, 48% das execuções fiscais são extintas por razões não atribuíveis ao executado. No sentido assim, o executado não pagou a execução e o defeito e o problema que aconteceu, que não deixou a execução seguir a bom termo, foi de outra natureza. Prescrição é mais de 20%, né? Defeitos reconhecidos em embargos, né? Questão de 1,3%. Exceção de presecutividade é um pouco menos de 1%. Mas, assim, existe um gap de defesa. Existe um gap de defesa. O relatório do IPEA constatou isso. Apesar de 48% das execuções serem extintas por razões não atribuíveis ao executado, um outro tanto, o índice de embargos é na casa de 6%. E o sucesso é de 1,3%. Né, desses que são embargadas, né, dessas execuções embargadas. Então, tem um gap de defesa dos 6 até os 20 e tantos, assim, muito grande. Dali até os 48, então, nem se fala. Então, são problemas que a execução traz, que são ou problemas da execução, ou problemas da origem do crédito. Por exemplo, fora essa situação, né, que você comentou aí da carta, ou do documento que faltava do processo, tem processo que é extraviado, o STJ reconhece nulidade da execução, nulidade do título, que decorre num processo que não pode ser consultado, né? Tem esse tipo de situação. Esses dias um seguidor me comentou, eu estou tendo muito problema porque no processo administrativo não tem o AR que comprova ter sido notificado o contribuinte. Era tributário lá. Digo, olha, realmente, esse é um tema que tem jurisprudência oscilante, mas tem que ter a notificação. E sobre a notificação, é importante lembrar que o STJ e todos os tribunais federais
estão reconhecendo a nulidade dos créditos, especialmente os créditos de conselhos profissionais, aquelas anuidades, fora a OAB, né? Conselho de farmácia, de enfermagem, medicina, engenharia, arquitetura, representante comercial, educação física e por aí vai, sabe? Todos esses aí, psicologia, odontologia, é nula a execução se o processo administrativo, se não houve processo administrativo e se não houve tampouco notificação de lançamento desta que é uma exação, é tributária essa anuidade. Então, está tendo assim uma torrente de anulações de execuções, e inclusive com um esteio no STJ, no sentido de que há nulidade pela falta, não é, desta notificação. E falta de prova dessa notificação. A gente intima, esclareça, foi notificado? Não, está aqui, foi notificado. Está aqui um edital que convocou todos os profissionais do Estado a pagarem as contribuições no dia 31 ou 30 de abril. 30 de abril, acho que é. Então, assim, bom, isso é nulo, porque não tem os elementos da notificação de lançamento, que é a identificação do contribuinte, que é o profissional. Qual é o débito? Qual é o vencimento? Qual é o débito dele? Não é uma notificação de lançamento editalícia, assim, né? Publica no jornal. E aí tá todo mundo notificado, né? Não é assim que funciona. É daqueles furos do queijo suíço que o cara falava do crime, né? Mas aqui, às vezes, se aplica. Então tem bastante matéria, tem bastante prescrição também, né? E a prescrição desses créditos que vocês tratam, né, de natureza administrativa, é uma prescrição que pode ter prescrição em 3 anos no processo administrativo, né? Então a prescrição intercorrente, que não tem no tributário, né, pelo menos assim, não foi reconhecida em larga escala até o momento, mas tem uma lei que reconhece em 3 anos. Então é matéria para trabalhar. E assim... É o decreto 20.910, é isso? Do 20.910 é o decreto que estabelece a prescrição para a cobrança dos débitos da Fazenda, para cobrar a Fazenda Pública. Né? E agora, a Fazenda Pública, já que ela pode ser cobrada em 5 anos, ela tem que cobrar em 5 anos. O STJ, eles chamaram de simetria, que é uma aplicação ao contrário senso. Mas a Lei 9873 de 99 estabeleceu essa prescrição em 3 anos no curso do processo administrativo. E desses órgãos, dessas autarquias, assim, não quero falar mal das autarquias, mas que faz um trabalho nobre e importante, tutela do meio ambiente, tutela da saúde, tutela, né, do serviço aéreo, enfim, atividades muito importantes para a sociedade. No entanto, o processo administrativo ele tem tantos problemas, ele vai e vem, vai para Brasília e volta, vai para Curitiba e volta, e agora eu quero um relatório disso, agora eu quero uma certidão daquilo. Me ouve lá a autoridade, não sei o quê, faz um parecer. Tá, e a decisão que tem que ter em 3 anos, cadê a decisão? E a gente não encontra a decisão em 3 anos. Então, nosso tribunal tem, fazer um pouco de propaganda no nosso tribunal, tem muitos julgados, e eu sempre reconheci essa prescrição, quando o processo fica nessa movimentação lateral. Eu puxei do mercado financeiro, quando a bolsa vai mudar de lado, né? Que ela não vai nem para cima para baixo, ela fica de lado, assim, naquela cobrinha, assim, naquele... Como é que é o exame do coração, aquele, o eletroencefalograma, né? Que aquele fica assim, de lado. Não dá nem para cima nem para baixo. Esses movimentos laterais do processo administrativo, que não vai para decisão, ele tem que ter um movimento de decisão. Movimentações não decisórias não interrompem a prescrição. Portanto, impugnou, tem que ter decisão em 3 anos. Recorreu, tem que ter decisão em 3 anos. Não teve, está prescrito. Então, aqueles assim, de manda para tal setor, manda para lá, redistribui, cria órgão, se aposenta, sai de férias, volta para o primeiro, vai para o segundo. Agora eu quero, instrui, me traz aqui uma cópia, não sei do que lá. Me traz agora a portaria mudou, traz a portaria. Aprova não sei o quê. Essas movimentações que não são assim, julgo procedente, rejeita a impugnação, o que não tem esse caráter, inclusive nos processos da ANS, já teve casos. E outros também. Você comentar isso, e assim, acredito que também no seu curso, né, que acho que é técnicas altamente... técnicas altamente resolutivas. Eu acho que você deve até entrar nisso melhor, mas eu acredito, assim, a gente acontece muito no caso da ANS. Eu acho que está fechando cada vez mais o cerco a nível federal, porque quando agora tem integração pelo sistema SEI, existe um controle mais eletrônico. Então eu percebo que os processos, eles estão assim, menos
não vou usar uma palavra relapso, que eu acho que é muito pesado, mas assim, eles estão, digamos assim, é mais difícil ocorrer esse tipo de situação, porque eu acredito que eles devem ter controles ali dentro dos sistemas. Porém, eu acredito que isso pode ainda acontecer em muitas situações com aquela situação de redirecionamento da execução fiscal para os administradores. Eu acho que ali talvez sejam questões que a gente possa ainda ter. Eu garanto a você assim, que uma das coisas que eu sempre tento fazer em todas é isso, né? Eu pego lá do momento em que houve a primeira reclamação até o momento da data do auto de infração, do auto de infração até a primeira decisão, da primeira decisão até a decisão final do recurso administrativo, daí até a certidão para tentar ir puxando. Claro. Uma questão, por exemplo, você traz, que eu acho bem interessante, aquele prazo de 180 dias da LEF, que se aplica nessa situação, né? Que o que fica em síntese, sabe? Como uma mensagem, é que a gente passou de fase no game, assim, sabe? Usar um linguajar videogameístico aí, que a gente está subindo de nível, a gente está subindo de fase. Porque no passado as execuções eram ajuizadas, né? Vou falar da Fazenda Nacional, que é o nosso grande player, assim, né? Eu sou juiz federal, então a maior parte das minhas execuções são Fazenda Nacional. A Fazenda Nacional, por muitos e muitos anos, até 2016, ela ajuizava muito demoradamente as execuções fiscais. Assim, 4 anos, 4 anos e meio, às vezes um pouco mais, às vezes até um pouco mais do que 5 anos. Ou seja, com prescrição até o ajuizamento da execução. Isso era um péssimo hábito da Procuradoria, muito confiante assim daquela coisa que o crédito público não prescreve, que precisava, né, ter desídia, o tribunal exigia, né, aquela inércia absoluta. Só que o game mudou. Então, em 2018, né, o STJ julgou o recurso especial repetitivo 1.340.553, que hoje é a bíblia do processualista aqui na execução fiscal, né? Tem que usar aquilo, tem que conhecer todos os meandros desse repetitivo, é o mais importante dos últimos anos do STJ, e ele determinou, portanto, a prescrição intercorrente. Mas, junto nesse movimento, que é essa complementação da jurisprudência na lei, nós temos uma mudança de postura de alguns credores. A Fazenda Nacional vem se utilizando agora desses recursos de tecnologia da informação para instruir as execuções de uma forma muito mais inteligente. Antes a gente, perdão da palavra, né? Mas antes a justiça era um depósito de lixo. Era um depósito de lixo, porque às vésperas da prescrição era ajuizada uma execução contra uma pessoa que eu não sei se existe, se é viva ou é morta, funciona ou tem bens, ajuizada simplesmente para prevenir a prescrição e cumprir tabela junto ao Tribunal de Contas da União, no caso da Fazenda Nacional, né? Ajuizada assim aos borbotões, era 1.000 num mês, aí passava 2 meses, depois 2.000 no outro, enfim, a gente tinha 32, 33 mil processos, sempre enxugando gelo. O game mudou porque houve uma revolução no pensamento, e eu louvo aqui, sempre elogio, porque houve uma revolução no pensamento da Procuradoria, uma revolução por dentro, com novas mentes, novas cabeças arejadas, assim, ó, vamos trabalhar no que importa, vamos... Antes, só o Banco Central fazia isso. Fazer uma justiça. Só o Banco Central fazia classificação dos créditos. O Banco Central classificava os créditos, que nem banco, né? Banco não vai ajudar depois de 10 anos uma nota promissória, se não tivesse prescrita, né? Então, não, eu vou saber, vou ajudar no primeiro ano, no segundo ano, depois é irrecuperável. Vou dar baixa aqui porque é irrecuperável. E a execução fiscal não. Então era esse depósito de lixo, coisa irrecuperável. Agora não. Agora é coisa recuperável, coisa quente, com vida. Ajuizado em 3 meses. A portaria 38 de 2018, né? Agora eu me lembro, é 18. Ela estabeleceu, na verdade, ela deu cumprimento a 2 decretos-lei, que é da década de 80, acho que 86, que determinam o ajuizamento em 3 meses ao todo. É 30 dias para inscrever e 60 dias para ajuizar. Então tem que ajuizar em 3 meses, depois da conclusão do processo administrativo. A coisa mudou, agora está todo mundo correndo. É um crédito com mais viabilidade, é um crédito mais vivo, mais rápido. Quanto mais rápido a gente ajuizar, mais quente será a execução. Então o game está mudando. Antes,
a gente ficava peneirando o processo para ver prescrição. Agora, a gente tem que cuidar um pouco mais. Tem prescrição, sempre tem. Mas tem que cuidar um pouco mais do próprio mérito do crédito, da própria execução fiscal. E a gente tem um agravante, por isso que o game sobe de nível e fica assim, reforça o incentivo a quem quer trabalhar, que tem um mercado gigante para trabalhar, né? Execução, o maior mercado do Brasil, né? De processo. Não é nem que eu diga, é o CNJ que está dizendo, né? A coisa mudou porque, assim, ela vai estreitando, né? A vida do contribuinte, do devedor na execução fiscal é uma via que o cara vai ficando cada vez num brete, o gado que vai entrando ali não tem mais volta, sabe? Então, é um conhecimento que ele é muito precioso para conseguir, por exemplo, vou olhar o processo administrativo, catar, ver se... Eu sei que nesses processos dessa época, deste credor, tem geralmente esse defeito. A gente já bate o olho e já sabe, né? Vou procurar direto aquilo lá, né? E tem que ter esse olho clínico. Então, assim, a vida vai estreitando, o cara vai ficando pressionado. Por isso que esse conhecimento muito específico tem um poder de transformação muito grande para ter resultado. Até você comentando isso, foi só um ganchinho rápido aqui, porque Claro. é incrível como as coisas se cruzam, assim, né? Eu tô para dar entrada num barco de execução, tipo, hoje, né? Tô só esperando um detalhezinho, né? Mas era uma execução fiscal, era justamente essa do documento, né? Por isso que eu lembrei dela. E a gente anulou essa execução fiscal em 2017. Aí a Fazenda, então... E depois eu vi o desespero deles no procedimento administrativo. Eles viram que tinha acontecido esse erro e aí eles ficaram preocupados com a prescrição trienal. Então eles começaram a correr com o procedimento administrativo para inscrever logo. Claro. E agora, bem, vieram uma segunda vez, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Eu pensei, bem, agora, né, estreitou demais, eu não tenho mais o que alegar. E aí eu fui observando justamente isso, e é muito interessante você falar dessa questão do conhecimento específico. Eu acho que é por isso que eu quero chamar tanta atenção para esse ponto. Advogados da área da saúde, né, que tem muito essa visão, não, eu vou atuar em direito do consumidor, eu vou atuar apenas defendendo a parte de mérito ali nas varas cíveis e tudo mais. Veja só como que faz diferença esse conhecimento dentro da execução fiscal. Então, a gente conseguiu achar ali um segundo vício, um segundo problema, que é um problema grave. Foi através justamente disso que você falou, nós fomos afunilando as argumentações e descobrimos na jurisprudência desse Tribunal Regional Federal que tem lá uma argumentação para esse caso específico, que é um caso que é sobre redimensionamento de rede. E para esse caso específico, eles entendem que tem uma norma da ANS lá que estabelece um critério específico para fins de aplicação da multa. É um critério fechado que diz que você só pode calcular multa sobre as pessoas que realmente foram afetadas e não sobre o conjunto de beneficiários. Olha isso. Então, achamos que legal. essa questão... Quer dizer, se fosse um advogado tributarista, não teria tido essa visão, porque ele não iria ficar olhando a norma milhões de vezes. Teria que digamos assim, se ambientar com esse tema redimensionamento de rede, entender esse tema. Mas você que já vem talvez da área da saúde, uma área específica, já conhece as normas do CFM, já conhece as normas da ANS, já entende melhor essa regulação, fazer o caminho inverso, né, procurar páginas que entendam sobre esse assunto, talvez seja muito mais fácil, porque você vai ter o conhecimento formal ali do procedimento da execução fiscal, mas certamente hoje em dia, e eu concordo contigo, você vai achar muito mais, digamos assim, ouro dentro da regulação propriamente dita, que é uma regulação complexa, muda o tempo todo. Existe a questão da lei tributária mais benéfica, né, que é como se fosse mais benéfica, que é uma questão que também a gente sempre chama atenção. E se você conhece bem a regulação e entende, você já consegue chegar ali onde as argumentações hoje estão mais assim, digamos assim, mais vantajosas, né? Então, desculpa, eu te interrompi, mas era só... Não, falou muito bem. Eu acho que o nosso público aqui, ele tem que ter essa visão. A gente queria abrir a cabeça dele para isso. Tem que ter a visão, porque assim, eu me considero atuante numa área nichada. A execução fiscal, apesar de ser o maior estoque processual do Brasil, é um nicho. É um nicho que ele é tratado sempre dentro do tributário. E agora eu estou me achando um nicho grande perto dessa parte do direito regulatório. Enfim, que é uma coisa super específica que está meio caminho entre o administrativo e o processual, né? Então, é super específico, que eu não domino, né? Não é assim na área que eu mais domino, mas realmente, de todo modo que fica é o seguinte, a mim parece, e pelo que eu recebo também de relato de alunos e seguidores, comentários, tem que nichar, sabe?
E um seguidor me disse assim, tem que nichar para crescer. Parece estranho, né? Mas quanto mais específica for a tua atuação, né, seja nessa parte mais administrativa, lato sensu, seja no meu tributário, lato sensu, vai proporcionar melhores resultados. E quanto mais a gente ouve os comentários e interagindo com os seguidores, parece assim que o advogado que, digamos assim, generalista, claro, muitas vezes ele precisa pagar as contas, está com uma coisa urgente, está no início, precisa reunir, né, clientela para trazer os casos e tudo mais, mas à medida que ele vai conseguindo entrar nesse nicho, porque os processos um traz o outro, que nem esse teu cliente, que seguramente, né, foi uma coisa traz a outra. E um processo, né, que ele tem defesa e tal, é um escritório, porque começa novos casos do mesmo cliente, você vai, talvez vai me confirmar. Eu sempre brinco assim que a desgraça nunca vem sozinha. Sempre tem mais execuções contra o mesmo executado. Eu já entrei com 4 execuções pelo mesmo assunto na mesma época do mesmo cliente. Eu tinha que tomar cuidado para não confundir os números. Não confundir. Então, a desgraça nunca vem sozinha. Além disso, esse cliente tem conhecidos, clientes que, porventura, tenham problemas de ordem semelhante. Quem eles vão... Se o cara consegue resolver o problema, né? Isso eu sempre bato na tecla. Tem que ter resultado. Hoje, a questão é ter resultado, é ter solução. Não é ter título propriamente. Não quero saber se tem doutorado no direito regulatório. Tem um desembargador nosso lá que tem doutorado nesse assunto. Não, eu quero a solução do problema, né? Claro, claro. Se tu desenosa a questão e resolve com essa questão técnica, né? Gente, aquilo ali é o futuro nascendo, né? Porque as coisas vão começar a... vão vir, não tem como escapar. Né? E claro, dependendo, ele pode... eu no tributário, né? A execução fiscal, ela trabalha numa última fase de vida do crédito. Né? É uma coisa específica, última vida do crédito. Depois de todo o processo de, digamos, todo o procedimento de planejamento tributário. Depois de todo o procedimento de defesa na autuação. Né? Depois de todo o procedimento de controle, gestão do passivo, né? Organização do passivo tributário. E, por fim, nós temos, né, que a gestão, inclusive, é ação anulatória, mandado de segurança, enfim, combate, né? Depois da via administrativa, né? Então, nós temos depois essa última fase da vida, que é a fase da execução e das cobranças em geral. Então, é uma fase específica e cheia de meandros e com muita matéria para a gente trabalhar e produzir resultado. E quando produz resultado, quando tem resultado, as coisas começam a funcionar, seja aqui no tributário, que é onde eu trabalho preponderantemente, seja nessa atividade de vocês, né? Acho que é a mensagem que fica. Perguntar, porque também a gente não pode estender demais, mas eu não queria perder essa oportunidade. Claro. É justamente o tema da live, né? Assim, o que você acha dessa reforma? E eu queria que você mesclasse isso, né? Porque tem tanta coisa, como eu te falei, né? Antes da gente entrar na live. Se eu pudesse, eu faria 20 perguntas para você. Tem muita coisa, né? Porque, claro, a gente tem muito interesse, nós que estamos nesse nicho extremamente específico, nós temos muitas questões. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da reforma e queria que você, se você pudesse também comentar um pouco sobre a questão da possibilidade de acordo em relação a esse tipo de débito no âmbito da execução fiscal. Assim, eu, num desses casos mesmo, fui surpreendido com uma proposta de acordo vinda da própria ANS, depois de uma perícia, e assim, nunca tinha visto. Proposta espontânea do próprio agente regulador. Acho que o assistente técnico ali deu um show, talvez ele tenha até deixado o perito e o técnico da ANS espantado ali, mas ela mesma foi lá e fez a proposta de acordo, né, no sentido de tirar a multa e talvez ele pagar os honorários pela ação judicial. Comenta um pouquinho sobre essa questão da reforma, o que você acha que pode vir de positivo, o que deve, e essa questão da possibilidade de você resolver por um outro caminho que não seja efetivamente o curso geral da ação, o curso normal da ação, por favor. A reforma da lei de execuções, ou reforma da execução fiscal como um todo, é uma coisa que tem raiz na própria lei, que é uma lei de 80, ou é uma lei de uma época da ditadura. Isso não tem como negar, é da época da ditadura. E é uma lei que não foi escrita pelos processualistas, digamos, mais isentos, né? Por aqueles que primavam pela isonomia das partes. É uma lei com vários vícios,
tanto de inconstitucionalidades que já foram proclamadas pelos tribunais, pelo Supremo, pelo meu tribunal, enfim, pelo STJ também reconhece, afasta, assim, sem pronunciar a inconstitucionalidade, ele afasta a aplicação, né? Mas, enfim, não deixamos isso aí de lado. De todo modo, é uma lei que tem alguns problemas. No entanto, ela funciona. Ela funciona muito bem, né? Ela tem problemas porque ela não foi criada assim com essa tônica de deixar as partes com poderes iguais. E isso causou um certo problema, né? Digamos, essa preponderância do interesse fazendário, que não é necessariamente o interesse público da sociedade, né? Esse interesse fazendário, ele começou a ficar um pouco enciumado com a reforma lá em 2006. Em 2006 veio a reforma do CPC e providenciou uma série de coisas bem interessantes. E o credor fazendário ficou um pouco enciumado. Bloqueios eletrônicos, dispensa de embargo, de garantia para embargar, né, acabar com a cessão de presecutividade, né, a ordem de preferência da penhora também mudou, tinha ferramentas mais enérgicas para penhorar bens do executado, enfim, várias coisas interessantes, e eles já ficaram assim, pô, isso aqui tá incomodando. E aí, quando chegou em 2009 propuseram uma reforma, na verdade foi uma revogação da lei para que a execução fiscal fosse administrativa. Já é administrativa em Portugal, por exemplo. Já existe execução administrativa, liquidação de operadoras de planos de saúde, liquidação de bancos, né? Caso o passivo supere 50% do ativo, daí vai para falência. Mas já existem execuções administrativas. Então, assim, tem essa questão, seria inconstitucional ou não? De fato, houve uma pressão muito grande, muitos juristas diziam que seria inconstitucional suprimir do judiciário a apreciação se deve ou não ser bloqueada a conta do executado, se deve ou não esse oficial de justiça entrar na casa do executado, tirar o carro do executado. Né? Quem é que deve ter a senha do Bacenjude? Era a pergunta que nós fazíamos. É o servidor do órgão que apurou, julgou, constituiu o crédito. É dele a senha do Bacenjude? Essa é a pergunta que se coloca. Nós vamos dar a senha do Bacenjude para o órgão que constituiu e julgou o recurso? Veio essa crítica e aí murchou, então, essa fervura aí. E, no entanto, nós tivemos uma coisa bem interessante, que é a criação desse regime diferenciado de cobrança da Fazenda Nacional, a partir de 2016. Isso realmente revolucionou a forma como este, que é o maior exequente do Brasil, revolucionou esse procedimento. Nós criamos, nós não, né? A Procuradoria, por portaria, criou um micro de intimar o cara para pagar, ou tu vai lá se defender, se não se defender, eu vou averbar, e se eu vou averbar e vou tornar indisponível os teus bens, e depois tu quiser pedir uma revisão, e vai ficar indisponível enquanto eu decido a revisão. Se tu quiser uma certidão, eu vou te dar uma certidão negativa, desde que tu me apresente dinheiro, imóveis, veículos, e não pode ser qualquer coisa inservível. Então veio uma portaria que é tipo um código, né? Trazendo uma regulamentação desta cobrança que tem um ferramental muito forte para reforçar a recuperabilidade desses créditos fazendários. Tem muitos mecanismos, nesse meu curso, foi o único curso que eu gravei, todos os mecanismos de cobrança extrajudicial como uma coisa extra, assim, um over-delivery no curso. Então eu gravei todos os mecanismos. São muitos mecanismos que reforçam essa recuperabilidade independente da execução fiscal. Isso pouca gente se dá conta como a cobrança vem migrando do judicial para a via administrativa. Tu foste avaliar, eu tenho um artigo já há muitos anos defendendo o protesto extrajudicial da CDA, e eu defendia o protesto extrajudicial da CDA mesmo antes da reforma da lei de protestos. Antes de 2012 eu já defendia o protesto extrajudicial da CDAs. Porque é um título executivo extrajudicial, porque a Fazenda Pública não pode protestar um título, até para prevenir fraude de execução, para informar o mercado, enfim, tudo mais.
E aí, hoje, nós temos essa questão que está em aberto, né? Está em aberto. A execução, aquele projeto de execução administrativa, arrefeceu. Nós tivemos essas iniciativas com relação a cobranças administrativas, que é assim uma porta que passa uma boiada nessa lacuna, assim, tem uma fase da vida do crédito que ali se concentraram essas medidas, que antes era CADIM, era só a certidão positiva de débitos, agora o protesto judicial, e enfim, agora tem mais mecanismos que reforçam a recuperabilidade. Mas a lei, talvez, tem gente que defende, olha, essa lei tem que ser revogada, vamos tratar com o CPC. A certidão de dívida ativa, pelo CPC, já é um título executivo extrajudicial. Nós podemos cobrar pelo CPC. É uma proposta. Vamos aplicar o procedimento do CPC para a cobrança fazendária. É uma possibilidade. Outra possibilidade que está sendo aventada é a de se, entre aspas, privatizar a execução, mas não dar a senha do Sisbajude para a Fazenda. Dar poderes executivos de fazer penhoras, bloqueios, enfim, constrições para um outro terceiro imparcial, que não é nem o executado, óbvio, nem o exequente, óbvio, nem o juiz, porque é uma transferência do judiciário. Então tem iniciativas, pode ser o AB, pode ser o cartório, pode ser o registro civil, pode ser o tabelionato de protestos, pode ser algum órgão de advogados. É uma questão que está em aberto, assim. Claro, isso vem dentro de um contexto de reforma do processo judicial. Estava lendo agora há pouco, tem várias iniciativas, né? Processo coletivo em matéria tributária, que a gente já tem, mas reforçar isso, né? Então tem muitas alternativas que estão aí na mesa. Assim, nesta quadra do ano, com eleições, com Copa, com problemas assim, né, tão graves, uma guerra e tudo mais, não acredito que nós teremos assim a curto prazo alguma manifestação assim forte do legislativo que vá solucionar isso aí. O que nós temos e o que fica? A necessidade de nós buscarmos uma especialização, assim, eu incluo, porque eu estudo todos os dias a execução fiscal, todos os dias eu estou estudando. E a gente sempre aprende, né? Todos nós temos que estudar. E o bacana de dar aula não é dar aula, né? O bacana de dar aula é para aprender, porque a gente vai alinhavando, né? Muito bom isso aí. Então a gente tem que estudar, buscar especialização. Talvez é o momento da gente nichar a atividade, como disse o seguidor, nichar para crescer. Nichar a atividade para crescer. Né? Se especializar, claro, na medida do possível, na medida, né, que do gosto da matéria também, né? Se me botasse num trabalhista lá, eu não ia gostar. Já fui no trabalhinho previdenciário, já paguei minhas penas, já me alforriei do previdenciário. Não quero mais trabalhar com isso aí. Nada contra, mas é questão de gosto, né? Isso aí cada um tem o seu, né? E de acordo com as vontades, assim, tentar nichar, porque é um ramo, a execução, né, que quem domina essa parte processual vai ter, digamos, um fôlego maior, né, para tratar propriamente na matéria de fundo. Quem domina a execução como um todo vai conseguir melhor resolver essas questões do próprio crédito, claro, quando a gente não ficar naquela peneira do próprio processo, né? Então é a questão da... Tem isso, assim, é o que me parece, assim. Aí, Tia, a parte final da pergunta, acho que eu não respondi, né? Era sobre a questão... da conciliação, a conciliação. Acho plenamente válido, evidente, não tem como ser diferente. Infelizmente, eu não tive nenhuma experiência dessas, né? Curioso, não da própria ANS, por exemplo, ofertar, né, essa proposta, assim, de conciliação, enfim. Já tive no passado FGTS, conselhos, né, para parcelar, pra excluir algum encargo, alguma coisa, algum tipo de desconto. Sim, mas infelizmente não é uma política de larga escala, pelo que me parece até o momento. Né? Tem câmaras de conciliação e tudo mais, ainda... O que é uma pena, né? É assim, o que a gente percebe é que a Fazenda Nacional, a PGFN, ela já está tendo uma postura realmente muito, como você falou, muito, digamos assim, direcionada, inteligente, no sentido de correr atrás daquilo que é quente, fazer acordo naquilo que é possível e tentar, à medida do possível,
melhorar, né, a atuação. Mas a Claro. Procuradoria Federal, em alguns aspectos, a gente ainda sente não é exatamente uma grande crítica, porque eles também têm um trabalho realmente muito importante, muito árduo, mas existe um certo descolamento e se várias situações acontecem, depois que aconteceu isso, né, eu falei, opa, peraí, existe essa possibilidade aqui que a gente pode tentar caçar? E em vários outros casos de clientes que às vezes eu via que eram situações muito difíceis, eu tentei fazer essa busca de forma extrajudicial, inclusive indo até atrás do procurador para tentar ver Sim, conseguia fazer. E a resposta, por enquanto, tem sido, é claro, cada procuradoria de uma região diferente, né? Cada claro. perfil é um perfil diferente, mas ainda tem sido muito negativa, inclusive mencionando o trânsito julgado na esfera administrativa, que me surpreendeu um pouco, né? Com a questão do poder Não de é alerta argumento, e né? tudo mais, não é argumento, né? Então a gente teve situações, né, que assim, para mim claramente era possível fazer um acordo e encerrar aquela execução fiscal ali daquele jeito que estava, mas ainda não tem tido essa proposta. Por isso que eu quis trazer esse tema para você e deu para perceber muito claramente que as minhas suspeitas estão confirmadas, porque assim, a quarta região foi a única que eu não atuei e você trouxe a mesma perspectiva, ou seja, pelo menos pelo ente autárquico, né, nesses que a gente atua na área da saúde, ainda não tem tido essa experiência de buscar, fora esse caso esdrúxulo que eu tive, né, que foi uma coisa muito fora do padrão, a questão de uma composição, né, mas desde então eu tenho tido essa nova visão, assim, de realmente tentar buscar essas questões. Da ANS, agora só um parênteses último para encerrar esse assunto. Da ANS, a minha experiência, tá, pode ser uma experiência vinculada a a um contexto peculiar da nossa região, da cidade e tudo mais, dos operadores aqui de plano de saúde da região. Mas os embargos são muito fortes, muito reconhecimento da procedência do pedido depois de produzida a prova, né, bastante afastamento de parte do crédito, assim, digamos assim, fica 10% do que estava sendo executado. Então tem muito pano para manga, até para essa. Não sei se fala um pano para manga no teu estado, mas aqui tem muito pano para manga, mas para decotar crédito e ter sucesso nas defesas. Então, eu acho que tem que exercer a defesa. Se não tiver conciliação, né, é o que me parece assim bastante procedente dos embargos. Sim. Bem, professor Tiago, eu queria estender assim É, muita também coisa tá que um eu papo poderia muito falar, bom, né? Vamos mas fazer um print da tela aí pra gente por favor. publicar aí, ó. Aí, Pois pessoal manda. que está nos assistindo também, faz um print da tela aí para postar e marcar o Café com Conhecimento, marcar o Execução Fiscal, depois a gente reposta, né, Luiz? Sim, sim, depois a gente reposta. Queria te agradecer imensamente. Eu sei que sua agenda está Imagina. ele está lotado. Eu sei que você É, está. tô bem apertado, mas foi muito legal. Acho que conversar com pessoas assim, que estão fora exatamente do meu universo, naquele coisa muito restrita, é muito bom para arejar as ideias, enfim, interagir, muito legal. Acho que fica bem bacana. E eu quero te pedir, porque me mandaram uma mensagem para deixar salva a live, para Não, olhar depois. pode deixar. Isso é padrão. Tá. Então tá bom. Tem feito no Instagram. Maravilha. Fico E eu contra ti. queria fazer aqui um jabá final aqui, o Execução Fiscal em Curso está com o curso de técnicas altamente resolutivas abertas, inscrições até amanhã, quinta-feira, meia-noite. Então, com todas essas soluções para destravar a execução que dentro dos limites da legalidade, dentro da jurisprudência, que tem muito a trabalhar, assim, né? Muito a trabalhar. Tem muita matéria-prima para trabalhar para os especialistas realmente na matéria. Então, fica o convite para todo mundo, quem tiver interesse aí se transformar num verdadeiro especialista em execuções lá com o curso do TAR, que é o Técnicas Altamente Resolutivas. Gente, super recomendo, tá? Então, você que trabalha nessa área, você que quer entender um pouco mais sobre essa área, ele fala um pouco sobre isso também, sobre como expandir o seu mercado, como se nichar, como a gente estava falando. Isso. Então, aproveita, porque é muito bacana, e acompanha também, independentemente disso, a página do professor Tiago, Execução Fiscal, Isso. e o Café com Conhecimento, e você pode ter certeza que você vai ter sobre as duas matérias um gigantesco aprendizado. Professor Tiago, Show. te agradeço imensamente Maravilha. pela presença, tá? Como sempre, super convidado, sempre que quiser tratar sobre qualquer tema aqui. E fica aí o nosso imenso agradecimento, uma ótima noite de trabalho do resto da semana. Foi muito legal mesmo, te agradeço muito o convite, a conversa muito gostosa. E fica o convite, convida a frequentar aqui o perfil, acompanhar o trabalho. E o Ombro Amigo está sempre à disposição aí para responder dúvidas, questões, inquietações, desabafos, tá aí.
Pode deixar. Tá bom? Valeu. Valeu, pessoal. Falou. Um abraço. Tchau, tchau.